Uma carta inteira. Uma palavra seguindo a outra. Quantas palavras? Mandar carta para uma pessoa que não sabia ler, só sendo. A ponta do lápis pairou acima da linha. O próximo nome tinha escrito a carta 52 anos antes. Ao lado do caderno, um envelope encruado, sempre fechado. Raimundo não deixou ninguém ler, e envelheceu com o desejo de saber o que ela disse crescendo dentro dele. Feto idoso, rebento tardio. A carta guardava uma vida inteira. Oi, gente, e aí? Sigo aqui no meu plano, na minha promessa, mais ou menos, de atualizar o canal quando eu consigo. Inclusive, tem vários vídeos aí que eu tô devendo a vocês, até a tag que o Oswaldo do canal Garrancho me marcou. Super legal, ainda não consegui responder, não consegui editar. Mas assim que eu conseguir, eu vou postar pra vocês. E aí, na verdade, eu passei esse vídeo na frente de vários outros, porque eu preciso trazer a resenha desse livro incrível que eu recebi da livraria LDM, uma livraria maravilhosa aqui de Salvador, muito tradicional, que já tem muitos anos e é muito importante para a cidade. E é a minha primeira parceria da vida, se vocês viram os outros vídeos aí que eu contei para vocês. Esse é o segundo livro que eu recebi deles. O primeiro tem uma resenha aqui de 1 minuto, que foi também um livro incrível, um livro de não ficção, na verdade, que eu amei também. E esse daqui é um livro nacional de literatura contemporânea, ficção. Incrível, eu amei muito, é muito tocante, muito emocionante esse livro, muito marcante, super fininho. E eu precisava trazer essa resenha, tanto porque é um combinado que eu tenho com eles, quanto porque eu queria muito falar desse livro com vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, é um livro que está popular, inclusive ele foi indicado a um prêmio agora recentemente. Mais um livro nacional aí da nossa listinha de autores nacionais contemporâneos. Sensacional, essa listinha está cada vez mais incrível, gente, é surreal. E teremos eventos aqui esse ano na Bahia, que eu estou muito animada, a Bienal e a Flipelô. Em ambos teremos vários desses autores, não sei se o Stênio Gardel vai estar, estou torcendo para ele estar. Então a gente vai falar hoje desse aqui, A Palavra que Resta, que é o primeiro livro do Stênio Gardel, que eu fiquei impressionada por ser o primeiro livro dele já ser tão bom e tão bem pensado. O Stênio Gardel é um autor cearense, mais um nordestino incrível para a nossa coleção de autores maravilhosos. Esse livro foi o primeiro dele, como eu falei, e uma coisa muito legal é que esse livro foi escrito, porque a ideia ele já tinha, durante um curso, um ateliê da Socorro Racioli de narrativas, porque a Socorro Racioli é uma autora que eu amo, das minhas autoras favoritas. Ela tem esses cursos aí de escrita que ela dá, que devem ser preciosos demais. E ele escreveu o livro durante esse curso. Então imagina só, você ter aí a bênção, né, digamos assim, o apoio da Socorro para escrever algo assim. Ele disse que ela gostou muito da ideia, apoiou muito ele. E foi daí que surgiu o livro, porque a inspiração ele já tinha. Inclusive a inspiração veio, segundo ele, de quando ele trabalhou no TRE, lá no Ceará. E ele lidava muito com pessoas idosas que não sabiam ler, não sabiam escrever, nem seu próprio nome. Então daí veio essa inspiração. E vocês vão entender do que eu tô falando, porque ainda não falei sobre o que se trata esse livro. Mas vocês vão entender, porque faz todo sentido. E vamos lá então. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, por favor. Ainda não chegamos aos 1000 inscritos, porque, né, tive que abandonar o canal um pouquinho. Então, os vídeos, o YouTube acaba parando de entregar e tal. Mas me ajuda a chegar aos 1000 inscritos, a gente tá bem perto. Se curte aí também e comenta o que você achou, se você quer ler, se você já leu, porque eu juro pra vocês que vale a pena. Esse livro foi o primeiro livro que eu terminei em muito tempo, porque setembro foi um mês de muitas coisas acontecendo. Eu não tava conseguindo ler, porque era já muita informação na minha cabeça, muita coisa acontecendo, e eu não conseguia ainda dar conta de ler. E eu recebi esse livro da LDM no início do mês de setembro, e assim que eu peguei esse livro, eu já tinha muita curiosidade de ler. Eu levei comigo no ônibus, né? Levei comigo pro estágio, eu tava começando esse estágio. E logo que eu comecei a ler esse livro, eu percebi que ele seria aquele livro que eu ia querer ler num gole só, que eu ia querer ler numa tacada só. E que eu não ia conseguir ficar lendo ele pingado como teria que ser, porque eu vou pro ônibus, vou pro metrô, ando, faço bastante coisa, então não dá pra você ficar parado lendo. É meio que um momento realmente de parar várias vezes. Então eu não queria fazer isso, eu queria ler esse livro inteiro. Aí eu falei, não, esse não vai ser o meu livro do ônibus, esse vai ser o meu livro de ler em casa. Aí eu separei para quando eu tivesse tempo, e realmente, quando eu tive tempo, eu li, assim, quase de vez, só não foi de vez porque realmente não tinha como, mas eu li em 2 dias, 3 dias, até conseguir finalmente terminar. E foi realmente assim, como eu tava imaginando, num gole só, porque ele é muito bom, muito rápido de ler, mas ele é bem triste, é um livro pesado, é um livro que tem alguns gatilhos de homofobia, até de transfobia, preconceitos, de machismo,
muitos assuntos envolvidos, mas foi um livro que me pegou de jeito. Eu chorei em várias cenas, fiquei muito emocionada. É uma história muito forte e vocês vão entender do que ele se trata agora. Talvez você esteja curioso, tô enrolando um pouco, mas vou falar do que essa história trata. Então, na verdade, ela trata do Raimundo Gaudêncio e ele tá assim já nos seus 70 e poucos anos, ele já tá na terceira idade, mas ele vai resgatar aí a sua vida para quando ele era adolescente, jovem adulto, seus 18, 19 anos. E ele mora em algum lugar do sertão nordestino, não sei exatamente a cidade. Muita gente aí, o que eu também acho que faz sentido, fala que deve ser no Ceará, porque o autor é do Ceará, mas ele não diz nada diretamente. E ele trabalha lá na roça, né, que ele mora com seus pais, com sua irmã. E aquele trabalho muito pesado, trabalho diário mesmo. E o seu pai não aceita que ele estude, que ele aprenda a ler, porque, segundo seu pai, homem que aprende a ler, homem que estuda, é homem que não tem que botar comida na mesa, homem que não precisa trabalhar. Então, o Raimundo, ele não aprende a ler, é uma coisa que ele quer fazer, mas ele não é permitido. E ele vive aí essa vida de trabalho intenso, muito pesado. E um dia, durante uma festa, ele conhece o Cícero, que ele vai acabar se apaixonando loucamente pelo Cícero, e também o Cícero por ele. Eles vão viver esse amor aí muito, muito intenso, mas se hoje já ainda é um tabu, infelizmente, na época, muito pior. Então eles tinham que viver esse romance escondidos. E é um amor muito bonito, o jeito que o Stênio descreve esse amor. É algo muito intenso mesmo, muito forte. Só que eles vivem isso desejando um futuro juntos, desejando uma vida juntos, e eles não podem ter isso, infelizmente. Algumas coisas vão acontecendo aí na história que eu não vou dizer diretamente. Não se preocupem que não tem spoilers aqui na minha resenha, nunca falo spoilers. E na verdade esse livro não tem exatamente spoilers, né? Porque é um livro meio que sobre a história de vida dele, não tem muito o que dar spoiler. É importante falar que eu não falei, não leiam a sinopse, porque eu acho que a sinopse entrega muito. Não chega a ser spoiler, mas eu acho que entrega mais do que deveria. Então, continuando, muitas coisas acontecem, eles acabam tendo que se separar, esse relacionamento não vai pra frente. E o Cícero escreve pro Raimundo uma carta. Ele sabe que o Raimundo não sabe ler, mas ele escreve essa carta. E o Raimundo vai guardar essa carta com muita assim, expectativa do que tá ali. E ele não pode ler, ele não sabe ler. E é exatamente aí que o livro começa. Raimundo, com seus 70 e poucos anos, ele resolve aprender a ler. Ele resolve que ele quer aprender a ler, ele quer estudar, principalmente para que possa ler essa carta. Então, pois é, a carta fica com o Raimundo por mais de 50 anos, sem ele saber o que está escrito. Ele nunca pediu para alguém ler para ele, ele nunca tentou de algum outro jeito, ele só guardou essa carta e esperou para o momento em que ele conseguisse ler. E essa é a premissa do livro, eu achei isso tão incrível. Quando eu ouvi falar sobre esse livro, eu vi essa premissa, eu achei uma coisa tão bonita, triste e instigante ao mesmo tempo, que eu fiquei doida pra ler. E aí você meio que se pergunta, né, por que é que ele não pediu pra outra pessoa ler, se ele não sabia, se ele tinha tanta curiosidade. E, gente, a gente sabe a polêmica que era, o problema que era, o perigo que era um relacionamento desse tipo na época. Infelizmente até hoje ainda é. E também por ser algo muito íntimo, eu não sei se eu teria coragem de pedir pra alguém ler uma carta tão íntima minha, pra mim, né. E acho que também, ao mesmo tempo, ele foi criando essa coisa sobre a carta, essa magia, essa coisa do segredo, dele não saber o que está escrito. Eu acho que acabou sendo mais importante o fato dele não saber do que ele saber, sabe? Sabe. Mas ele meio que foi criando aí essa magia em volta da carta, em volta do não saber o que está escrito, foi criando essa expectativa. Acho que isso ajudou também nesse momento dele só resolver ler depois de mais de 50 anos. Então o livro vai contar a história do Raimundo, depois que ele já tá muito mais velho, meio que voltando no tempo. E ele vai passar por algumas coisas, né, em relação a esse relacionamento, em relação a essa carta. E tudo aí meio que com pano de fundo do relacionamento da carta, sabe? Como meio que se fosse um personagem até. A carta é quase um personagem aqui nesse livro. E ele é um livro que não tem exatamente um padrão de escrita, ele não tem um formato exato. Nem tem muito como explicar esse formato, ele tem um formato meio fluido, muda muitas vezes, de alguns jeitos muito diferentes, então você tem que ficar focado para você não se perder. Mas a escrita que eu achei tão bonita, tão fácil de ler. Mas ele volta no tempo, vai pra frente, volta pra trás, muda de narrador, muda de formato. Às vezes ele escreve com ponto, às vezes ele escreve tudo direto, sem ponto. Às vezes ele coloca travessão nos diálogos, às vezes o diálogo é direto, igual o Saramago, sabe? Então meio que vai acontecendo várias coisas e você tem que acompanhar. Não é difícil de entender, mas se você não tiver focado, talvez você se confunda ali quem é que tá falando agora, em que momento ele tá agora. Mas eu achei isso tão interessante, achei tão diferente o jeito que ele escreve. E tem muitas coisas também das gírias do Ceará e dos costumes, do jeito de falar. Eu achei muito incrível. Me senti lendo um pouco de Socorro Racioli, me senti lendo A Cabeça do Santo.
talvez aí também tenha a influência dela, né, por ela ter dado esse curso enquanto ele estava escrevendo. Mas eu me senti muito bem como eu me senti lendo A Cabeça do Santo. Porém, já é um livro pesado, que em muitos momentos eu fiquei super angustiada, que eu tive que respirar, assim, engolir, sabe, parar, dar um tempo, porque tem umas cenas muito fortes. Mas é um livro lindo, é um livro triste, mas é um livro lindo, e com temas diferentes, porque ele fala de analfabetismo também, além de tudo que eu já disse aqui, e com a premissa diferente também, porque eu achei muito interessante. Confesso que em certo momento eu esperava mais alguma coisa, mas ao mesmo tempo é como se o livro fosse muito redondinho, ele terminasse no momento certo, sabe? Ele não é nem longo, nem curto demais, ele é a quantidade certa, mas eu queria mais um pouquinho, confesso. Eu não vou dizer o quê. Se você ler, talvez você entenda o que eu tô falando. Me conta aí nos comentários o que você achou, mas não conta spoiler. Se for contar spoiler, coloca um aviso e coloca assim vários espaços pra pessoa ter tempo de... pra pessoa só abrir o comentário se ela quiser, sabe? Então foi uma experiência muito incrível. Eu dei 4 estrelas por isso que eu falei, algumas coisas que eu esperava um pouco mais, não dei 5 estrelas. Mas ainda assim eu recomendo muito. Só recomendo que, sabendo, né, que é um livro com alguns gatilhos, que vocês saibam disso. Mas é mais uma obra sensacional, muito bem pensada, muito bonita, muito bem escrita, muito importante, muito forte, que talvez se torne um clássico também no futuro, como muitos aí da nossa literatura contemporânea, que todo mundo tá falando que podem virar clássicos no futuro, como Torto Arado, maravilhoso também. Espero ter deixado vocês com vontade de entender mais, de ler, de conhecer a história. O Stênio escreve muito bem, muito diferente a escrita dele, muito especial. E de novo a LDM acertou muito, porque da outra vez eles me mandaram um livro sem eu saber qual era, e agora também. E ambos os livros eu amei, então eles estão sempre arrasando, conhecem o meu gosto. Dê uma chance, ele é super curtinho, é pesado, mas é fácil de ler, vale a pena. É um livro que dá vontade de ler num gole só, e foi o que eu fiz, mas ao mesmo tempo respirando aos poucos, porque é necessário. E eu lembrei também que eu vi a Isabela Lubrano do canal Ler Antes de Morrer, que eu gosto muito também, falando que ela não gostou tanto porque ela achou que o livro é meio que uma extensão da sinopse. Não entrega muita coisa além da sinopse. Mas eu acho que isso é um problema da sinopse, e não do livro. E não leiam sinopse. Na verdade, evitem sinopse em geral. Então é isso. Essa é a minha dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem uma chance. Se você já leu, por favor, me conta. Tô muito curiosa pra saber o que você achou. E se preparem pra talvez ter aí umas lagriminhas se você ler, quando você ler esse livro, porque eu me emocionei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido e muito obrigada LDM por ter me enviado. Eu amei muito, essa parceria tá sendo maravilhosa. E desculpa aí pela demora em postar, que realmente está complicado, mas tá sendo ótimo ao mesmo tempo. Tá sendo importante esse momento pra mim. Muito obrigada por estarem assistindo. Curtam o vídeo, comentem, por favor, e se inscrevam se vocês não forem inscritos ainda. Sua companhia é muito importante. Beijos e até a próxima.